Vamos falar de A Conquista, o livro mais polêmico da série de Off Campus. E meu último vídeo da série de resenhando Off Branco! Eu nunca tinha feito isso, de ler todos os livros de uma série, trazer uma resenha sobre todos. E posso falar, eu me diverti muito. Eu já estou com fomo do que eu não vivi. E assim, eu estou me sentindo um pouco órfã, porque eu tava vivendo uma parada. Eu vivi durante uns 2 meses, 1 mês e meio, assim, uma coisa de que eu tava lendo todos os livros da série. Eu terminava, eu já falava, não, deixa eu já ir gravar pras minhas meninas, pra elas saberem o que eu achei. E na época, quando eu li Off Campus, foi muito divertido, porque tinha a série rolando e tava todo mundo obcecado pela série, então foi muito legal. E agora eu tenho registrado todas as minhas resenhas de todos os livros pra quando sair as outras temporadas vocês verem também. Então, antes de mais nada, se vocês quiserem que eu faça isso com outra série, com uma coisa assim, tem que ser um pouco labubônica, tem que ser um pouco bubuzônica, porque fazer com uma puta série talvez não seja tão divertido, quer dizer, talvez seja, mas talvez não. Então eu pensei em fazer com uma Cotar da vida, uma Seleção, grandes obras da literatura. Vamos lá? Gente, eu não vou mentir. Eu tô um pouco nervosa pra esse vídeo, porque eu acho que A Conquista é o mais polêmico de todos. Mas eu vou começar falando que eu estou fechadona com a Sabrina James. Eu estou fechadona com a Sabrina James. Esse vídeo, assim como todos que eu fiz da série, contém spoilers, então se você não quer nenhum spoiler, por favor, pule. A Conquista conta a história do Tucker, que é o nosso cowboy de Off Campus. Pra mim, ele realmente tem uma vibe do Rob Roush ou do Caleb, que são personagens de Love Island. Personagens, eles são homens de verdade de um reality show de namoro. Mas assim, toda temporada de Love Island tem a cota vaqueiro. E eles eram as cotas vaqueiras brancas das últimas temporadas. Inclusive, quando eu percebi que ele era vaqueiro, aquela cena na primeira temporada do ator cantando Save a horse, ride a cowboy mudou vidas. E a minha foi uma delas. E é isso aí. Então, vambora. Eu quero começar dizendo que John Tucker é um príncipe. Gente, ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Eu, inclusive, arrisco dizer, talvez eu esteja, assim, bostejando, tá? Mas eu arrisco dizer que nenhum outro homem dessa série teria bancado tão bem a situação de uma gravidez como o John Tucker bancou. Se tinha um deles que estava pronto pra ser pai, era o Tucker. Talvez o Jim, porque ele gosta muito de crianças. Mas ele também... ele ia ter despirocado. O cara ia ter ficado maluco. Eu gosto muito do Tucker e eu queria muito começar esse vídeo falando que eu queria muito que todo mundo que viu o ator da série e fez um comentário de mas ele não é tão bonito, tomasse no seu cu. Muitas pessoas não percebem o tom levemente racista que elas têm em alguns comentários. Ele é o ator claramente menos branco entre os outros personagens de Off Campus. O Tucker no livro, ele é ruivo. Realmente, o Tucker da série não parece muito com o Tucker do livro. Mas alguns dos comentários que eu vi foram sinceramente nojentos. Nojentos mesmo, nojentos. Nós, mulheres, passamos por tantas coisas que quando eu vejo mulheres tratando homens da forma como a gente luta pra não ser tratada, eu fico tipo assim, porra, gente. E às vezes alguns comentários com um tom bem racista, inclusive, que não vou nem comentar sobre isso porque vocês precisam melhorar. E eu tô muito ansiosa pra ver a temporada do Tucker na série. Eu acho o ator uma gracinha. Pra quem nunca viu ele em The Pitch, ele é uma gracinha, gente. Uma cute. Muita gente me fala, você vai fazer do Tucker? Como se eu não fosse fazer porque ele não era bonito. Que isso? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos. Malucos. Primeiro que chamar esse homem de feio, eu quero ver quem você tá pegando. Eu tô falando sério? Eu tô um pouco preocupada. Pra mim, a história do Tucker e da Sabrina foi uma das mais interessantes. E pra mim, esse foi o livro mais pesado de Off Campus de longe. Porque o livro já começa com a gente percebendo que a Sabrina James é totalmente fodida. Todos os personagens de Off Campus têm algum problema com pai ou com mãe. Todos. Todos têm seu problema com pai e com mãe. A Sabrina era um compilado de tudo de ruim e pior em uma personagem só. Essa aí sofreu, gente. Essa aí é a Juliette de Off Campus. Um padrasto abusivo, trabalhava num bar de stripper, 2 faculdades... Gente, eu não consigo entender. Eu já vi algumas pessoas criticando que era muito difícil ler esse livro, porque ela ficava reclamando e que ela achava que ela não merecia. É óbvio que ela achava que ela não merecia felicidade. Essa mulher nunca foi feliz na vida dela. Nunca, só sofreu. E eu tava lendo esse livro desesperada, porque eu sabia que tinha um plot de gravidez vindo. E eu comecei a ler o livro e falei assim, meu Deus, nada pode... Eu não quero que isso aconteça, porque essa menina merece do melhor. Mas vamos lá, deixa eu ver as minhas anotações pra eu começar, que eu já me perdi no que eu ia falar. E esse livro, eu tô gravando isso aqui depois, acho que faz uns 2 meses que eu li. Então assim, não, 2 meses não. 2 semanas. Então, assim, faz um tempinho que eu li. Então, deixa eu pegar as minhas anotações. A minha primeira anotação, eu tava lendo em inglês no Kindle. He fucked me that good and he didn't even take his boots off. Tradução, ele me fudeu tão bem, ele nem tirou as botas. Ok, girl. Gente, eu não vou mentir. Eu fiquei desesperada com a diva engravidando, que ele botou a pontinha e depois tirou. Eu fiquei até um pouco ansiosa, não vou mentir. Cara, plot de gravidez é uma coisa que eu acho que todas nós, leitoras, temos um ranço internalizado, porque muitas vezes é usado como autores. Eu acho que, assim, é muito comum quem cresceu lendo, assim, e vendo séries. Às vezes parece que tem autores e autoras que não sabem desenvolver uma protagonista feminina. Não sabem como dar uma história pra ela, não sabem como desenvolver ela. Então fala assim, ó, bota uma gravidez aqui
pra gente ter essa personagem. Eu entendo, de certa forma, a história do Tucker e da Sabrina ter um plot de gravidez, porque a Ellie Kennedy, ela teve, assim, os sucos das farofas dela, né? Cada livro tem um clichêzão na estrutura do romance ali. Tem o de segunda chance, tem o não sei o quê, tem um negócio. Ela tem essas estruturas e não tinha tido plot de gravidez, então eu até entendo, de certa forma. Mas eu não vou mentir, eu fiquei puta com a autora de ver isso acontecendo justamente no livro da mais fodida. Da mulher que era super esforçada, que o sonho da vida dela era ser advogada. Tipo assim, eu fiquei frustrada. Me parecia, lendo o livro, e novamente, eu não sei nenhuma fofoca da autora, eu não estou presente no fandom, não sei o que a galera acha. E eu tô falando só minha opinião como alguém que leu esse livro sem saber nenhuma fofoca do fandom ou da autora ou nada do tipo. Nem críticas, nem elogios. Era que a autora odiava esses dois personagens. Mas principalmente a Sabrina. Tipo assim, me parece uma protagonista criada pra sofrer. E eu sofri junto com ela. Pra quem não sabe, a Sabrina, ela teve um breve romance com o Jim e com o Bo. O que eu também não gostei, porque, sinceramente, não faria nenhuma diferença ela não ter se relacionado com o Jim. Nenhuma, porque a única coisa que ajuda na estrutura narrativa ela ter se relacionado com o Jim é ela não confiar em jogadores de hóquei. Sendo que ela podia só, sei lá, ter ficado com um jogador de basquete e não gostar de jogadores, entendeu? E, sei lá, não gostei da forma como isso foi desenvolvida. E eu odiava o fato de que parecia que o Jim, eu amei ele no livro dele, e aí o Jim, no livro do Tucker, eu estava odiando ele. Primeiro porque parecia que ele odiava a Sabrina, segundo porque parecia que a autora só não colocou o Jim pra chamar ela de cachorra, de puta, de mentirosa, de chata, porque ela sabia que ela não podia. Porque o que eu tava lendo nas entrelinhas é que a vontade do Jim era falar: nossa, Sabrina James, aquela cachorrona lá, aquela vagabunda. E tipo, ela é uma berry. Eu acho a Sabrina uma berry. Eu tô fechada com ela, gente. A autora pode odiar ela, mas ela não vai fazer eu odiar também. E a Sabrina, ela realmente, assim, ela é muito batalhadora. Ao longo desse livro, tinha coisas que eu não conseguia nem, assim, processar. Quando ela decidiu ter o bebê e ela ia pra faculdade, eu fiquei, assim, realmente chocada. Eu sei que essa é uma resenha que eu já tô indo direto pros fatos, mas, assim, se você tá chegando no vídeo de resenha de A Conquista, é porque você já sabe. Já vou deixar. Já deixei aviso de spoiler desde o começo. Então, assim, não tem estrutura essa resenha. Se você quiser assistir resenhas melhores, a primeira da série, que era a de O Acordo, foi a mais organizadinha. Depois, dali pra frente, só pra trás. Um outro ponto muito presente nessa história é que a Sabrina, ela tem um leve romance com o Bo. E eu amo o Bo. Na série, ele foi um dos meus personagens, assim, mais conforto. E eu sofri bastante no livro do Jim quando eu percebi que ele faleceu, porque eu percebi que ele provavelmente vai de arrasta na próxima temporada de Off Campus e eu não queria pensar sobre isso. E assim, você prefere quem? O Bo. O Bo, pra mim, sempre foi um gatinho. Eu gostava muito da relação dele com a Sabrina. Só que aí eu entro no meu ponto, críticas sobre esse livro, porque vocês vão ver que eu vou ter algumas críticas, tá? Mas a minha primeira crítica é que o que leva a Sabrina a não abortar, porque nos Estados Unidos é legalizado o aborto, se ela quisesse, pelo que eu entendi no estado que se passa ali, ela poderia fazer um aborto, nada de errado nisso. Eu, inclusive, sou a favor. Se você tem algum problema com isso, você pode não gostar de mim. O que faz a Sabrina não ter um aborto é porque o Bo faleceu. E ela fica muito presa nessa ideia de: meu Deus, ele morreu, eu não posso tirar uma vida, eu não posso não abraçar essa vida que tá dentro de mim, porque eu perdi uma pessoa ao meu redor, e pra mim isso não fez o menor sentido. Tipo, se ela tivesse tido esse momento de eu quero ser mãe, de eu acho que eu consigo ter tudo, de eu quero ser a mãe que eu nunca tive, de eu acho que eu sempre tive esse sonho de ser mãe, ok, mas o fato de que a morte do Bo é o que faz ela não fazer um aborto, pra mim não foi legal. Literalmente não foi legal, eu não gostei disso. Ponto positivo, o que eu acho que dá uma nivelada: a relação de pai do Tucker. É muito legal porque, eu não sei se a Ellie Kennedy planejou todos os plots desde o começo, mas realmente o Tucker, ele é o mais velho e ele tem essa relação de pai com os meninos desde o começo. Tipo, eu não sabia que ele era mais velho, eu não tinha prestado atenção nisso. Realmente eu fui lendo, não prestei muita atenção. Mas ele é mais velho que os meninos, e ele tem essa relação paternal com os meninos. Ele que cozinha, ele é esse paizão do grupo, sabe? E, gente, se você tá pensando em sair do vídeo, fica no vídeo, porque vai vir um momento meio poesia ansiosa, vai vir um momento meio reflexão, que esse livro também me deixou reflexiva, vai vir um babado, tá? Espera aí, tá? Vai vir o babado. Então, segura. Eu gostei muito do Tucker como pai. Eu acho que, tipo assim, é interessante porque, pra mim, de todos os livros, esse foi o que foi mais focado na protagonista feminina. Porque, assim, pra mim, durante todos os livros, era bem balanceado entre os homens e as meninas. E pra mim, nesse livro, eu vi muito pouco da personalidade do Tucker. Pra mim, eu não sei se é porque a Sabrina tinha uma personalidade muito forte, eu tava muito mais interessada nos povos dela do que nos do Tucker, mas pra mim o Tucker não brilhou nesse livro e eu não achei isso um problema, muito pelo contrário. Isso foi algo que eu achei, de certa forma, até encantadora na narrativa. Era quase como que, mesmo num quesito protagonismo, ele deixava ela brilhar, e eu gostava disso. Eu sinto que esse é o tipo de casal que ele respeita ela, ele entende o espaço dela. Eles criaram um afeto muito legal nesse sentimento de obrigatoriedades e de
de responsabilidades, porque o Tucker também é um cara que tinha muitas responsabilidades. E eu já vi algumas pessoas falando também, poucas, mas eu vi na época que tava tendo negócio de off-campus, que a relação deles era só sexo. Eu não acho, eu acho que eles criam um laço muito forte na questão que os dois têm muitas responsabilidades, os dois têm essa relação de afeto um com o outro que vai de uma coisa de segurança mesmo. O Tucker se sente, de certa forma, uma coisa meio herói salvadora, que eu odeio quando o homem faz, mas ele tem um pouco isso com ela de um jeito que eu não acho tóxico, que eu acho que ele realmente quer dividir com ela o que ele pode. A Sabrina cria uma relação com ele também de que ele é um ponto seguro, de que é uma pessoa cuidando dela pela primeira vez, de um jeito que eu também não acho tóxico. E dá pra ver que é um afeto muito real. Porque eu sinto muito que ela, por exemplo, quando ela fala, mano, eu não posso estragar a vida dele, eu não quero que ele desabe os sonhos dele por mim. Eu vejo muito amor nisso, sabe? Mas eu não acho que a Sabrina seja a pessoa que saiba externalizar esse amor. E aqui eu trago um ponto, que é o meu ponto de reflexão sobre essa história. Pra Sabrina James, sexo é uma forma socialmente aceita de afeto. Babado, né, gente? Teve reflexão no meio dessa resenha de off-campus, quem diria? Pra mim, a Sabrina ela é uma personagem que me intrigou muito, porque eu vejo que ela tem uma relação muito complicada com o afeto. Ela não foi permitida afeto. A família dela é totalmente desestrutural. O padrasto dela, um bosta, abusivo. Se deixava olhar pra ela e ver só sexo. Ela trabalhava num ambiente de strip, assim. A sexualização dela por ela mesma não era uma questão, ela não se vitimizava por isso. A sexualidade ali era uma questão que fazia parte do dia a dia dela, e eu acho que sexo era o único local onde ela se permitia ter alguma espécie de afeto. O que eu quero dizer com isso? A Sabrina nunca se deixaria ter um namorado. Porque ela tem que estar focada na faculdade, no trabalho, em conseguir crescer na vida, em conseguir sair do buraco que ela tava, porque ela tava vivendo num buraco, na casa de um abusador. Eu acho que muita gente esquece isso, que o padrasto dela é um abusador. Ah, mas ele não toca nela, mas ele é um abusador. Ele é um abusador, gente. A violência, o assédio não é só física, é verbal também. Ele faz diversas coisas durante o livro todo que mostram as tendências abusadoras dele. E eu acho que ela queria muito sair daquele lugar, então ela não se permitia socialmente ter afeto. Só através do sexo. Era a única forma que era permitido pra ela. Então esse é o veículo de entrada da relação dela e do Tucker, sabe? Que inclusive a autora descreve como se o Tucker fosse, assim, o maior pau do planeta Terra. Também, assim, eu não acho que tenha necessidade. Tinha umas coisas ali que eu tava lendo que eu... Slow down, ele Kennedy, pelo amor de Deus! Enfim, foi uma coisa que pra mim foi muito visível, assim. A Sabrina não se permite, ela fica tipo assim, eu não mereço isso, porque ela não achava que isso era possível pra ela. Ela não consegue ver outra pessoa cuidando dela, porque ela não tem essas referências de amor. A Bell Hooks fala, nossa, eu falando de Bell Hooks no vídeo de off-campus. Gag! A Bell Hooks fala que a gente entende amor muito na infância e como que a gente vê essas referências de amor. E aqui citando o grande vantagem de ser invisível, a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. E a Sabrina não se achava digna de amor de nenhuma forma. E assim, eu acho que ela e o Tucker vão ser excelentes pais. E essa foi uma coisa que me prendeu, assim, durante o livro, porque eu achava que o livro ia acabar com ela tendo o bebê, sabe? A cena do parto, eu entendo ter sido na perspectiva do Tucker, porque eu acho que a Ellie Kennedy não é uma autora que saberia escrever um parto na visão de uma mulher. Falei. Eu não acho que a Ellie Kennedy seja uma autora que tenha a profundidade de escrita pra escrever esse parto no ponto de vista dela. Não acho que ia ficar tão legal. Então eu entendo ela ter feito no ponto de vista do Tucker, porque eu acho que ela simplesmente não conseguiria escrever uma parada legal do ponto de vista da Sabrina. Isso não é uma crítica a ela ou um elogio. É simplesmente o fato de que ela fez o que ela podia ali naquela cena, sabendo que ia ter que ter esse momento. E aqui eu vou trazer mais um ponto que me incomoda, que eu já falei no último vídeo de resenha, que pra mim é muito claro que a Ellie Kennedy não interage com mulheres sáficas. Ela não tem uma amiga lésbica, ela não tem uma amiga bissexual, porque a forma como os protagonistas homens falam de mulheres que beijam outras mulheres, que ficam, que transam outras mulheres, mulheres sáficas no geral, pra mim não condiz. Porque que acontece? A Ellie Kennedy fez esses personagens, esses protagonistas, esses jogadores de hóquei misóginos e muitas vezes babacas. Eu falei bastante sobre isso no vídeo do Garrett, porque, por exemplo, em Um Acordo, a primeira coisa que o Garrett pensa quando ele vê a Hannah é que a bunda dela tá pedindo pra ser apertada. Tipo assim, ele é um babaca. Eu entendo que o hóquei é um meio muito misógino, mas pra mim isso não é uma desculpa pra isso se perpetuar, porque a Ellie Kennedy, ela cria um desenvolvimento dos personagens, como se o amor, sendo que isso é zero realista, isso me incomoda como leitor e como pessoa, o amor não é capaz de fazer as pessoas mudarem. O amor não faz um homem babaca que vê mulheres como objeto parar de ver elas como objeto. Não é porque você é a escolhida por ele que ele deixou de te ver como objeto, entende? Então, pra mim, essa é uma crítica geral da série, como uma pessoa que lê os 4 livros. Eles são divertidos, a Ellie Kennedy escreve de um jeito super fluido, mas essa é uma questão. E assim, se eles estão se desenvolvendo nas falas misóginas, por mais que isso me incomode, por que não muda o pensamento e os comentários deles sobre mulheres sáficas? Por que tem que objetificar as mulheres sáficas? Isso me incomoda e tá presente sutilmente em todos os livros. E é um ponto que eu acho que eu, como mulher sáfica, tenho que apontar que me incomoda toda vez que eu faço uma resenha de off-campus. Eu falei sobre isso quando eu fui atualizar meu destaque de lidos, mas não é uma série que eu necessariamente
recomendaria pra alguém. E, de novo, se você ama, não tem nada de errado com você. Minha melhor amiga, o livro conforto dela é O Acordo. Então, assim, eu não te acho pior ou melhor que eu, se você gosta, se você não gosta. Não é uma coisa que eu necessariamente recomendaria, mas foi muito divertido pra mim. Inclusive, O Acordo foi um livro que eu tive muitas questões, mas depois que passou um tempo, sabe quando o livro meio que dá uma assentada, uma absorvida no seu cerne? Eu sinto que depois que eu absorvi O Acordo, eu gostei bem mais dele do que eu achava que eu tinha gostado. O meu ranking geral, eu acho que ficou o jogo, o acordo, a conquista e o erro. Talvez eu troque, não sei. Eu gostei bastante do acordo depois que deu uma assentada, talvez seja porque a série misturou os dois pra mim na minha cabeça de um jeito positivo. Eu acho que a série realmente pegou e falou assim, tá, essa é uma obra de 2010 onde muitas coisas estavam sendo aceitas que não vão ser aceitas hoje em dia, a gente tem que consertar. E eu vejo isso muito positivamente, porque, por exemplo, a masculinidade que é colocada no show, na série, né, enfim, eu acho muito mais saudável do que a que tem ali nos livros, sabe? E eu gosto disso, eu fico feliz com isso como leitora. Então, pra mim, foi uma parada positiva essas mudanças que teve na série. E eu acho que a temporada da Sabrina e do Tucker vai ser a mais difícil de adaptar, de certa forma, porque é difícil colocar numa série como Off Campus, que tá nessa vibe toda bubbly que tá, um plot de gravidez. Eu quero muito ver como eles vão fazer isso, mas eu acho que eles vão fazer isso muito bem. Por último, eu acho que vale dizer que esse livro consolidou muito pra mim o lado positivo dessas histórias, que é essa capacidade que a Ellie Kennedy tem de criar as amizades. Eu me sentia parte daquele grupo de amigos. Eu me sentia parte desse grupo de amigões deles, e parecia que eu tava triste porque tava acabando e eu sabia que eles não iam estar mais juntos. Tipo, eles nem existem, não tá acabando a faculdade deles, tá ligado? Mas eu tava com um pouco disso. E eu acho que essa é uma coisa que não é todo autor que sabe fazer. E é muito positivo e gostoso quando um autor sabe. Então, pontos pra Ellie Kennedy por isso. E pra mim, é muito claro porque que esse livro tem a menor pontuação de todos os livros. Eu descobri isso porque eu fui dar uma olhada no Goodreads pra ver a capa em inglês. O John Tucker, ele é o menos problemático. Só que ele também é o que tem o menos desenvolvimento ao longo dos outros 3 livros. Ele é o menos problemático, ele é o mais fofo dos meninos, enquanto, tipo assim, o Jim fala umas paradas que me irritam, o Logan consegue falar umas coisas que me irritam, o Garrett falou muita coisa que me irrita, o Tucker é um fofo. E aí eu descobri, de novo, não sei nenhuma das fofocas, mas eu descobri essa sem querer, porque apareceu na minha For You, que era pro Tucker ter falecido, não o Bo. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa fofoca, eu falei, tá, fez mais sentido. E eu acho que, estruturalmente e narrativamente, esse livro é muito desconectado dos outros. Porque ele não tem a mesma fluidez narrativa, e eu acho que essa mudança, pelo que eu entendi, foi o editor que fez ela mudar, o Tucker morrer sim, o Bo. Eu acho que isso era num ponto de vista estratégico pra dinheiro, que eles queriam vender de todos os livros, né, de todos os meninos, dos 4 jogadores de hockey, né, entre aspas, sendo que o Tucker é um deles que também nem queria ser jogador de hockey, então, novamente, não faria... Se fosse um livro do Bo, porque ela quisesse fazer um livro do Bo e não do Tucker, e o Tucker ter falecido também faria sentido, eu acho até que teria impactado muito todas as outras dinâmicas. Eu sei que tem mais livros, então eu acho que deveria ter impactado tudo. Pra mim, esse livro foi muito desconexo dos outros, na vibe, na escrita, em tudo. E pra mim, o grande ponto de Off Campus é que é essa grande história universitária, e tipo, não teve uma cena de graduação, os meninos apareceram muito pouco no livro, e, de novo, isso tira alguns pontos positivos pra mim, porque essas conexões de amizades pra mim eram o ponto positivo da história. Então, pra mim, eu entendo porque que a galera não gosta desse livro, porque ele é desconexo. E isso me dá raiva, porque eu acho a Sabrina uma boa personagem e eu acho o Tucker o mais bonzinho. Nos livros ele é o mais bonzinho. E ver o livro dele ser o pior num quesito de escrita ou de estrutura narrativa me chateia. E eu acho que o que mais frustra é que esse livro é um tom deprimente. E eu acho que como mulher, é isso que pega. O plot de gravidez é uma espécie de gatilho pra muitas mulheres. Porque pra mim, pelo menos, ver ele se mudando, ela ver o bebê chorando, ela tendo a dificuldade da faculdade e o sonho dela, tipo, depois de tudo que ela trabalhou, ver que não ia conseguir ser do jeito que ela queria. É um tom, tipo, meu Deus, que peso, sabe? E a mãe dele não gostar dela. E aí o que me pega parece que assim... Aqueles caras, tá misturando a narrativa com tudo. Mas pra mim, o que piora tudo é as pessoas que leram o livro e não gostarem da Sabrina. Tipo, ela só quer focar na escola, ela só quer crescer na vida, sabe, cara? Parece que a autora, que é como se fosse, tipo assim... O Deus, entre aspas, que criou essa história, tipo, chutou essa mulher e falou assim, vou fazer uma história deprimente e você vai tomar por isso, tá? E assim, acabou comigo o Jim sendo um babaca com ela. Eu acho que ele chama ela de vadia, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E eu fico tipo, mano, não! Ela conseguiu estragar o que eu achei do livro do Jim, entendeu? E tipo, tinham tantas coisas que ela podia fazer que eu acho que seriam legais. Por exemplo, se o livro não vai acabar na hora que o bebê nasce, eles podiam ter tido a cena
da formatura e eles lá com o bebê. Eu imaginava muito os meninos fazendo uma gincana pra ver quem que ia ser o pai do bebê. E aí, tipo assim, não sei se vocês já... O pai, o padrinho. Não sei se vocês já viram How I Met Your Mother, mas tem uma cena que eles fazem, tipo, uma trivia, o Marshall e a Lily, pra ver quem que vão ser os padrinhos. E, tipo assim, a Ellie Kennedy consegue fazer umas cenas muito engraçadas, sabe? Eu acho que tinha como ela ter feito isso de um jeito muito engraçado e muito legal, que tornaria esse livro... Não que o livro tenha que ser leve, o livro não precisa ser leve. E as pessoas podem não entender que esse livro tem um tom mais pesado. E eu acho que pelos personagens, pelo Tucker ser mais velho, o livro tem esse tom mais pesado mesmo, sabe? E deprimente, porque pra mim isso foi um livro deprimente. Mas eu acho que ela podia ter tido essas válvulas de humor que fariam o livro parecer mais conexo com o resto das histórias, com essa quadrilogia, né? Com esses 4 livros que, entre aspas, são uma história só. Dito isso, eu acho que eles vão salvar muito na série, porque assim, eu amo o ator que faz o Tucker, e tem uma entrevista que ele tá falando sobre a Sabrina, e ele, nossa, a minha Sabrina, ela é tão independente e forte. Eu já falei, esse vai ser o tom da série, é sobre isso. E eu imagino que a série realmente vai ser nesse tom, e eu tô ansiosa pra isso. Eu acho que vai me trazer um sentimento muito assim. Eu gostei muito da Sabrina, gente. Pra mim, o ponto alto do livro realmente foi a Sabrina. Eu não consigo entender odiar ela, porque a mulher só sofreu, tá ligado? E, novamente, eu acho o John Tucker o melhor homem da série. Ele é o mais bonzinho, ele é o mais bonzinho, ele é o que menos errou. E eu vou falar assim nos livros, pelo menos até agora. Ele é um príncipe, gente. Ele é um príncipe. E ele basicamente se apaixonou por ela, assim, no primeiro olhar. Ele olhou pra ela e falou, God damn! E eu acho que, novamente, o que desconecta tanto essas pessoas do livro é que o Tucker era o mais bonzinho, mas ele pegou a história mais deprimente. Claramente a autora odeia ele. E ao mesmo tempo é uma gravidez que não era desejada, porque não foi uma coisa tipo, o sonho da vida dela era ser mãe, por causa de como a mãe dela tratou ela, queria poder colocar uma criança no mundo pra tratar bem. Não, ela não queria. E sei lá, o tom inteiro do livro é meio desconexo, então foi uma questão. Mas eu acho que eles vão conseguir consertar muito isso na série, eu estou ansiosa pra ver como que vai ser. Eu também acho que eles vão desenvolver muito mais a personalidade do Tucker nas próximas temporadas de Off Campus, e eu acho que isso vai também tornar a temporada dele e da Sabrina muito mais legal. O mundo não sabe lidar com protagonistas muito fortes, e acho que às vezes nem as autoras. Porque pra mim pareceu que a Ellie Kennedy odiava ela. Acho que a gente ainda tá longe de um mundo onde a gente sabe lidar bem com protagonistas fortes, independentes e que sabem o que elas querem. Pra mim, a Sabrina era uma mulher que sabia muito o que ela queria, sabe? No geral, a série de livros de Off Campus, como eu falei, eu não recomendaria, mas eu não achei terrível. Eu não teria continuado se não fosse pra fazer essas resenhas aqui pra vocês. Foi divertido e eu quero muito fazer de outra, então me fala se vocês querem de A Seleção, ou de, sei lá, Cotar, ou de Trono de Vidro. Pra quem não sabe, eu fiz uma maratona de Trono de Vidro com os meus seguidores quando eu tinha, tipo assim, 1000 seguidores. Chamava Maratronando e foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala o que vocês querem que eu leia na próxima. E, novamente, por favor, vamos não xingar alguém por causa da opinião literária dela. Essas pessoas não existem, é só uma opinião literária, tá bom? E é isso, por favor. Vamos lá? Vejo vocês no próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Beijo. Tchau!